Bom, como vocês já estão em pé, em reverência à leitura da palavra, continue e abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Todos já acharam? Vamos ler. Diz a palavra de Deus: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Podem sentar, irmãos. Começo a mensagem desta noite, lendo Gênesis, uma passagem que eu acredito que já deve ter sido lido nesta igreja mais de 1 milhão de vezes. Aqui é relatado a criação do ser humano. Personagem que criou aqui o homem, no nosso entendimento, foi Deus. Ou alguém crê diferente nesta noite? Nós não cremos na criação que o mundo prega, mas nós cremos que Deus criou o homem e o fez segundo a sua imagem e semelhança. Ok? A semelhança de Deus que Ele tirou para criar o homem era uma semelhança, era uma imagem do que nós vemos hoje no homem, não? Nós poderíamos dizer que é? Título da minha mensagem, da mensagem do Senhor, que minha. Criados à imagem e semelhança de Deus, porém separados da sua comunhão. Como pode ser? Quando nós vamos falar de Deus, para as pessoas, elas dizem: mas nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, fomos criados por Deus. Como nós podemos estar separados se foi Ele que nos criou? É difícil de compreender? Olhando assim aos olhos humanos, sim, né? O pai cria o filho, e como é que o filho está separado da comunhão dele? Por quê? Por que há uma separação da comunhão de um filho para com o pai? O pai criou o filho para que ele viesse a se separar dele? Para que ele viesse a não ter comunhão com ele? Eu acredito que nenhum dos pais que está aqui nesta noite criou o seu filho ou está criando o seu filho para que ele no futuro não venha a ter comunhão com ele. Por que é que isso acontece então? Muitos filhos não falam com os pais, muitos filhos não têm comunhão com os pais. Por que é que isso acontece? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Colocou este homem num local chamado Jardim do Éden. E como nós podemos ler, lá havia animais. E a vontade de Deus era que o homem dominasse sobre todos os seres viventes que havia naquela ocasião. Ok? Em outras passagens nós vemos que Deus passeava pelo jardim. Né? O homem tinha a presença de Deus. Vamos lembrar que Deus é Espírito. Mas o homem
tinha a presença de Deus. Ele tinha uma comunhão para com Deus. Deus criou o homem para ter comunhão com ele, e não para que ele ficasse afastado de Deus. Mas quando nós falamos dessa maravilha de Deus hoje, nós precisamos levar ao entendimento das pessoas de que elas precisam buscar uma comunhão para com Deus, porque elas estão afastadas dessa comunhão. Elas estão sem comunhão para com Deus. No livro de Gênesis ainda, capítulo 1, versículo 31, irmãos. O que nós podemos ver lá? Diz a palavra: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, Deus, olhando para a sua criação, Ele diz que era muito bom. O que nós podemos notar aqui é que a criação do ser humano, a semelhança de Deus, ela já tinha sido realizada. Assim sendo, a natureza do homem era boa, era santa. Quando o homem foi criado, Deus o criou de uma maneira santa, de uma maneira boa. O homem tinha um bom caráter. O homem não foi criado como nós vemos hoje. Por que é então que nós temos que buscar então essa comunhão com Deus, se Ele criou um homem santo, puro? Deus criou de fato, mas infelizmente o pecado entrou no mundo, irmãos. A razão de nós estarmos afastados de Deus hoje é porque o pecado entrou no mundo. De que forma esse pecado entrou, se eles eram tão puros? Gênesis 3, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então aqui nós vemos que Deus criou o homem numa condição perfeita, e deu ordem a esse homem. Porém, essa figura que nós vemos aqui, na forma de serpente, quem era? Era Satanás, o inimigo principal de Deus, o inimigo de toda a criação. Ele colocou no coração de Eva a semente da dúvida. Ele lançou sobre Eva a semente da dúvida. Foi assim que Deus disse: não comereis dos frutos das árvores? Não, dos frutos sim. Somente daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, nós não podemos comer. Então nós vemos aqui a condição do homem, que Deus criou, tendo tudo para o seu conforto, tendo para ele e sua esposa o alimento necessário, tendo ali o poder de dominar sobre tudo que existia,
Mas a dúvida lançada sobre o coração de Eva fez com que ela desobedecesse a ordem de Deus. Então ela come do fruto que Deus havia dito para não comer, e além de comer, ela deu ainda ao seu marido, e ele também comeu. Então aqui, nesse cenário, nós vemos a criação de Deus sendo corrompida pela astúcia de Satanás e pecando contra Deus. Esse pecado que eles cometem é o que leva eles a serem expulsos de um local onde Deus havia preparado, e eles foram lançados para fora do jardim. Desde então, todas as descendências, todas as pessoas que nasceram fruto desse casal, trouxeram consigo o pecado de Adão e Eva. Nós herdamos de Adão e Eva aquele desejo pecaminoso, o desejo de desobedecer a Deus. Tem alguém aqui que nunca desobedeceu a Deus? Alguém poderia dizer: olha, eu de fato não tenho por que me arrepender de pecados, porque eu nunca pequei, eu não peco, eu não maltrato ninguém, eu nunca desobedeci a Deus. Por que eu desobedeci a Deus? Pois bem, há ainda aqueles que acreditam que eles nunca desobedeceram a Deus. Eles não precisam de arrependimento porque eles não têm pecado. Mas não é isso que nós aprendemos através da palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus é que todos nós somos pecadores por natureza. Após a queda, a natureza do homem se tornou corrompida, totalmente depravada, completamente inclinada para o mal. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Isso é o que nós vemos em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador do homem, ele está afirmando que ele viu a maldade do homem. Todos os pensamentos do homem eram mal. O homem ia de mal a pior. É isso que nós vemos dentro da palavra de Deus. Se você tem dúvida se você já pecou contra Deus ou se você vive conforme a vontade de Deus, Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz que a maldade do homem é má continuamente. Se você é um ser humano, se você veio de Adão e Eva, você é um pecador. E o pecador precisa de arrependimento. Isso significa que o querer do homem é mau. Seu gosto é por aquilo que é mau. Sua predileção está na corrupção, em virtude de ser continuamente má toda a inclinação da sua alma. Os seus pensamentos são maus. É isso que nós estamos vendo. Você pode até querer fazer o bem, mas não faz. Nós, ao acordarmos, nós saímos para trabalhar. Normalmente é a primeira ação de muitos, né? Acordar, se arrumar e sair para trabalhar. Alguns já pecam quando põem o pé no chão. Outros são mais tolerantes, saem um pouquinho e ele peca quando ele entra no carro. E quando ele toma uma fechada. E aí ele peca quando vai para o trabalho. E dentro das suas atividades, às vezes ilícitas, às vezes movido a ações não corretas. Por quê? Ele precisa do trabalho. Então ele é movido a fazer coisas erradas, quando deveríamos rejeitar, independente
de quem for o seu chefe ou o meu chefe. O homem tem a tendência pecaminosa e todos os dias da sua vida ele vai cometer pecado. Por isso que Deus viu, ainda lá, há muitos anos atrás, que a maldade do homem era má continuamente. E qual foi a ação de Deus para com a maldade do homem? Em um passado tão distante, Ele destruiu praticamente toda a sua criação, deixando ali uma família de um povo temente a Deus, não pecadores, correto? Pecadores, todos nós fomos herança do pecado de Adão e Eva. Noé com a sua família eram pecadores. Deus achou graça em Noé e quis salvá-lo com a sua família. Havia merecimento em Noé para ser salvo? Nenhum merecimento havia, mas Deus quis salvar. Então ali nós vemos que já Deus, no seu plano de salvação do pecador, demonstra que a salvação era pelo seu querer, e é pelo seu querer. Ele quis salvar aquela família. Mas todas as pessoas existentes naquela época, fora a família de Noé, pereceram. Muitos daqueles acreditavam que eles não tinham pecados. Viviam do seu modo, da sua forma de vida, fazendo o que queria, e achavam que não tinham pecado. E que o que Noé dizia sobre o dilúvio era só coisa da cabeça de um velho caduco, construindo um barco no meio de um deserto que nunca havia chovido, e nunca deram créditos às palavras de Noé. Hoje, de igual modo, as pessoas estão vivendo, achando que estão bem, que não tem pecado, que não há maldade nela para ter uma condenação perante Deus. Mas quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, e nós vamos ler alguns textos agora, nós vamos ver o que é que Deus vem falando ao longo de toda a era da criação do ser humano. Deus, em momento algum, durante os 66 livros escritos por diversos homens inspirados por Deus, não há um só versículo que possa te garantir que você é uma pessoa santa, uma pessoa que nunca pecou contra Deus. Não há um versículo que garante que a criação de Deus é pura e digna de salvação. Porque os pensamentos do homem é mal continuamente. Embora tenha sido criado perfeito, Adão pecou, desobedecendo a Deus. Com isso, toda a sua descendência foi contaminada, herdando sua natureza pecaminosa. Assim o homem tornou-se pecador por natureza, e por seguir a este instinto, também pecador por vontade própria. Por isto, cada um prestará contas pessoalmente a Deus pelos seus atos. Alguém pega um lenço, por favor, um papel para mim? Pega um papel para mim. Então, o que acontece? Além de nós herdarmos a natureza de Adão, o homem peca por vontade própria. Quando o homem sai a pecar, vai matar, vai roubar,
ele faz porque ele quer fazer, porque a sua alma, o seu coração é mau continuamente. Ele não consegue fazer o que é bom. Obrigado, irmão. Não está no homem um poder sobrenatural de falar, não, eu nunca mais vou pecar, eu nunca mais vou errar. Não, o seu coração, ele tende a fazer o que é mal. Abram suas Bíblias no livro de Romanos. Romanos capítulo 3. Versículo 10. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ninguém entende, ninguém busca a Deus. Ao contrário, busca o pecado todos os dias. E esse pecado afasta o homem, afasta a criatura do seu Criador. Capítulo 5, versos 12. Romanos mesmo, 5, 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Por causa de um homem, o pecado passou a todos, e todos pecaram. Então, saiba, se você não sabia disso, fique sabendo disso hoje. Você é um pecador por natureza. Capítulo 14. Versículo 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O que nós temos dentro da palavra de Deus é isso, irmãos. Pela desobediência do homem, por o homem insistir em viver de forma pecaminosa, pecado sem perdão, achando que tudo isso que nós falamos através da palavra de Deus é balela, que Deus não irá condenar ninguém. Não há essa história de julgamento. Morreu, acabou. Quando eu morrer, os bichos vão comer esse corpo. E acabou. Não tem mais nada. Não, não é isso que nós estamos vendo dentro da palavra de Deus. Deus está dizendo que todos, um dia, vão estar de joelhos na presença dEle. E todos vão ter que prestar conta dos seus atos para Deus. Por que é que Deus está dizendo na sua palavra que um dia todo joelho se dobrará na sua presença e todos prestarão conta dos seus atos para Ele, se não há um julgamento? Para que tudo isso? Será que o dilúvio vem sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça? Ou será fábula? Era isso que o povo questionava lá atrás? Era. Não existe, nunca choveu.
Da onde vai vir água que vai cobrir todas as montanhas? Se der uma chuva forte, eu corro para cima do morro. E o que nós vemos no relato do dilúvio é que as águas subiram ao mais alto dos montes, impossibilitando o homem de ficar com os pés em terra seca. Aqui nós estamos aprendendo que todos os joelhos vão se dobrar na presença do Deus Altíssimo e vai prestar conta por si. Você vai continuar pensando como lá no passado, que essas coisas não vão acontecer, que Deus é amor, e no final das contas, tudo vai ser resolvido de uma forma mais tranquila? Pois bem, eu digo a você, não. E se você continuar com esse pensamento, você verá a sua alma no inferno, em tormentos. Hebreus 9, 27 diz, ao homem está ordenado a nascer e morrer uma vez. Depois disto, o juízo virá sobre ele. Então, existe de fato uma ordem, você vai nascer, e você já nasceu. E você vai morrer, é fato também. Então tenha certeza que você vai morrer. É a única certeza que o ser humano tem, é que ele vai morrer. Ele só não sabe quando e nem que horas. Mas agora tenha uma outra certeza para você que não tinha. Vai morrer e um dia vai estar na presença do Altíssimo. E lá você vai prestar conta a Ele das suas ações. O convertido, ele não tem o livre-arbítrio. Calma lá. Porque age segundo a sua natureza. Quando faz o bem, age segundo o Espírito que está nele. Quando faz o mal, age segundo a carne. O convertido também não tem o livre-arbítrio. Porque mesmo o crente, o convertido, a tendência dele é fazer o mal. E quando ele faz o bem, é porque aí existe a maravilhosa mão de Deus. Nós não estamos imunes ao pecado. Nós temos o entendimento da palavra de Deus, que nos esclarece que nós não devemos vacilar. Quando nós vemos a fazer alguma coisa boa, é porque o Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração nos ajuda. Porque não fosse essa obra maravilhosa de Deus, ainda convertidos, irmãos, continuaríamos pecadores dignos de morte e condenação eterna. Esse é o privilégio daqueles que buscam a Deus e creem nele. A garantia de Deus ajudá-lo a trilhar o seu caminho ainda nesta vida. Pecamos diariamente, mas temos garantido o perdão de Deus através de Cristo Jesus. Paulo diz lá em Gálatas, abram lá, capítulo 5, verso 16. 5:16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Paulo está dizendo aos Gálatas, andai em espírito. O que é a concupiscência? É o desejo de pecar, o desejo da carne, o desejo de pecar. Então, concupiscência da carne, se o crente não andar em espírito, o que vai prevalecer? O desejo carnal, a velha criatura que está no homem.
e as suas obras serão má também continuamente. Depois nós vermos um pouco de todo esse entendimento, então a gente começa a compreender como Deus é maravilhoso. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A semelhança, a imagem de Deus, ela é pura, é santa. É o que nós aprendemos. Deus não criou um homem impuro. Ele não criou um homem depravado. Porque ele não é assim. Ele é santo. E se nós fomos criados segundo a imagem de Deus, não foi assim que Deus nos criou. Mas é assim que o homem se tornou pela desobediência a Deus. E é isso que nós temos visto todos os dias ao nosso redor. Pessoas cada vez mais depravadas. Se nós ligamos a televisão, vemos a depravação. Se nós ficarmos no portão de casa, nós vemos a depravação. O homem mau, com a sua alma má, é um depravado, digno de morte e condenação eterna. É isso que nós vemos no mundo. Mas Deus, nós aprendemos e cremos que Ele é santo. Santo, santo. Então não poderia ter criado um homem tão terrível. Efésios 2, 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Estando nós ainda mortos em ofensas, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Nós vemos a situação do homem tão depravada, mas nós vemos Deus aqui agindo pela sua graça na vida do homem. Por que nós estamos mortos em ofensas? Porque o pecado nos condenou à morte espiritual. Todo ser humano, descendência de Adão e Eva, porque não há outra condição para que você se torne um ser humano, é um pecador por natureza, já nasce longe da comunhão plena para com Deus. Romanos 6, 23, o que é que diz lá? Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para o homem vivendo da forma que está vivendo, dizendo que o homossexualismo é algo natural, devemos respeitar os sentimentos. Quando os homens estão cometendo homicídios e tantas barbárias por aí, nós não podemos ver uma pessoa dessa no reino dos céus, porque o que ele está cometendo é pecado, e diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. E essa morte que ele está se referindo é a morte espiritual, é a condenação da alma desta pessoa, se não houver o arrependimento. Deus
E se você quer estar com Deus, sede santo, como Ele também é santo. Efésios 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera dos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aqui nós temos o testemunho de alguém que poderia dizer, com entendimento, com firmeza, que antes de Deus vivificar ele andava segundo o curso deste mundo, segundo os desejos da carne. E quando nós vemos a vida desse homem, apóstolo Paulo, nós vemos como seria justo a condenação dele perante Deus, se não houvesse sido alcançado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os desejos da vida de Paulo eram má continuamente. Ele sentia o prazer em caçar aquele povo que defendia a palavra de Deus e que pegava Cristo como o único Salvador. Nós vemos a história de Saulo, antes do conhecimento da palavra de Deus, do verdadeiro evangelho de Cristo, prendendo cristãos, participando ali, estando ali, junto da morte de um profeta, Estevão, um homem de Deus. Por quê? Porque os desejos do seu coração eram má continuamente. Ao acordar, Paulo desejava prender pessoas que serviam a Deus. Porque nele não tinha o desejo de fazer o bem, mas foi alcançado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele pode dizer, como nós antes andávamos. Muitos estão andando nessa condição, sendo guiados pelo curso deste mundo, mas o curso deste mundo, ele é regido por quem? Por Satanás. Então as pessoas vão de mal a pior. As pessoas vivem de uma forma tão terríveis e encontram condições para dizer que aquilo que Deus disse que é pecado, que é abominável, é algo normal e natural que devemos respeitar. Não é natural uma pessoa viver contrária à palavra de Deus. Se Deus, o Criador de todas as coisas, diz que isto é errado, é porque é errado. Então esses joelhos estarão dobrados um dia na presença de Deus. E prestarão conta por essas ações. Romanos 1. Romanos 1, versículos 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da sua imagem, da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentiras, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza.
E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, defamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo gastando um bom trecho do capítulo 1, dizendo que os homens não se importaram em conhecer a Deus, não tem importância, não se importam, não se voltam para Deus, vivem segundo as suas próprias ideias, seus próprios desejos, estão cometendo torpeza, dizendo que isso é normal, estão transformando a verdade de Deus em mentira, então estão adorando as criaturas, as coisas criadas, e não a Deus, o Criador de todas as coisas. As pessoas estão totalmente entenebrecidas, diz a Bíblia, nos seus entendimentos. Satanás, de fato, tem cegado o entendimento das pessoas de um modo tão terrível, que ele lê dentro da palavra de Deus, que aquilo não é correto, é pecado, é abominável, mas ele encontra conforto em dizer que a Bíblia foi escrita por homem, não é digna de crédito. Onde Paulo diz que toda a Escritura é digna de todo crédito. Por que Paulo pode afirmar isso e o mundo não pode? Porque as obras do homem, a alma do homem, o coração do homem está obstinado a pecar e a desagradar a Deus. Paulo podia, por quê? Porque o Espírito Santo que habitava em Paulo e que habita em todo aquele que creu em Cristo Jesus, o faz crer. E quando nós cremos na palavra de Deus, nós encontramos forças e sabedoria para viver segundo a vontade de Deus. Então o homem natural que diz que essas coisas são normais, é porque ele não tem o poder do Espírito de Deus agindo na sua vida. Isso só é possível quando ele for alcançado pela graça de Deus, através de Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 1, 9 diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então aqui está o poder da salvação de Deus. Ele nos chama a uma santa vocação. Isso não é segundo as nossas obras. Não há o que você faça para que você se torne santo. Se Deus não estiver operando, não há êxito. Por mais que você creia que você não tem pecado, diz a palavra de Deus que você já pecou. Quando você quer desmentir a Deus, você já está cometendo pecado, porque Ele diz que todos pecaram e estão destituídos da sua glória. Então, quando você diz que não tem pecado, você o faz mentiroso, porque Deus, na sua soberania, diz que todos pecaram. Quem és tu para questionar a Deus? Se Ele está dizendo que tu és pecador, então dobre o seu joelho e busca a se arrepender dos seus pecados, porque nós somos chamados a uma santa vocação.
viver segundo a vontade e os preceitos de Deus. E ele diz que isso é pelo seu próprio propósito. Este plano não poderia depender dos nossos merecimentos, porque nós não os temos. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós não temos essa condição. Para ser justo, é válido esse plano, teria de depender somente dos méritos do próprio Deus. Este é o plano do Evangelho, que Deus estendeu a sua mão, o seu favor a pecadores, mortos nos seus pecados, e sem nenhuma condição de sozinhos deixarem aquele estado, a fim de que pudessem ser perdoados e transformados em sua maneira de viver. Este favor de Deus é citado na Bíblia pelo termo bem conhecido de graça. É pela graça. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, isso é Romanos 3:20. Então não faça obra achando que você vai conquistar a salvação em Cristo Jesus. Você não será justificado perante Deus pelas suas obras. As suas obras estarão presentes no dia do juízo para a sua condenação. Mas as suas obras não acrescentam nada na sua salvação. É pela graça de Deus. Efésios 2, 8, por favor. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A salvação é um dom de Deus. Nenhuma obra que você venha a fazer pode te garantir a salvação. Aqui o apóstolo Paulo podia com certeza crer naquilo que ele estava escrevendo, que Deus havia tocado em seu coração, para que anotassem tudo isso e nós pudéssemos ter o testemunho da sua palavra hoje. Porque Paulo podia ver nas suas obras que, ao contrário de salvação, ele mereceria o quê? Condenação. Porque as obras de Paulo, ele tinha ciência de como foram antes dele conhecer a Cristo. Paulo não esqueceu toda aquela maldade que ele cometeu com o povo cristão. Alguém que se converteu aqui esqueceu tudo que fez na sua vida antes de ser alcançado pela graça de Cristo? Você esqueceu do que você era? Do que você fazia? Pois bem, é um erro do cristão esquecer. É bom que você lembre do que você era, para que você dê mais valor ao Evangelho e à morte de Cristo na cruz. Porque quando nós olhamos para as nossas obras do passado, que Deus diz que lança para trás e delas não se lembrou mais, é porque Ele é o Deus maravilhoso, misericordioso. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E todos aqueles pecados que nós cometemos um dia, seria digno desse maravilhoso salário, morte eterna. Deus não se lembra mais
Ele não fica lançando na sua cara. Mas nós precisamos sim lembrar de como nós vivíamos e o que Deus fez na nossa vida, a transformação que houve pelo poder do Espírito Santo. Quantos de nós aqui rejeitamos a palavra de Deus por longos anos nas nossas vidas? Quantos têm rejeitado até hoje? Qual foi a obra que eu fiz para merecer esta salvação? Qual foi a obra que você fez? Você consegue chamar à sua mente alguma obra boa, digna de toda aceitação de Deus? Ou você pode dizer como Paulo, mortos em ofensas e pecado, Ele nos vivificou. Irmãos, todos nós estávamos atolados no pecado, mortos, totalmente afastados de Deus, sem nenhuma comunhão com Deus. E se hoje podemos dizer que Cristo nos salvou, é porque Deus agiu com misericórdia em nossas vidas. Então você que não tem Cristo como Salvador da sua vida, você que vive segundo o curso deste mundo, segundo os desejos da sua carne, clame a Deus que tenha misericórdia de você. Não siga os conselhos mundanos, dizendo que a verdade de Deus tem que ser realmente combatida, porque são preceitos de homens. Quando Deus diz que não é natural que um homem se deite com outro homem, uma mulher com outra mulher, é porque Ele está dizendo que isso é torpeza, é pecado, é abominação. Não é a mídia que vai convencer um cristão verdadeiro a aceitar um absurdo. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Nós vemos e temos testemunho bíblico de homens que deram a sua vida para defender esta palavra. Isso é pensamento errado. Deus disse não, não pode. Nós vimos na criação, lá em Gênesis, Deus criou o quê? Homem e mulher. Esse é o plano de criação de Deus. O que vem fora disso é obra maligna de Satanás. E esses joelhos se dobrarão na presença do Deus Altíssimo e prestarão conta dessas obras malignas. Agora você jovem, adulto, criança que está ouvindo a palavra de Deus, coloca esta palavra no seu coração. Pense nela todos os dias. Como nós vemos a instrução de Deus para Moisés, que ele deveria pregar, insistir em pregar, ler e reler a palavra de Deus, porque havia propósito para que essa palavra ficasse no coração das crianças, dos jovens, e eles pudessem viver segundo a vontade de Deus. Saia daqui hoje pensando como tem sido a sua vida, jovem, você que não tem Cristo como Salvador. Lembre, o teu salário já está determinado. Ele não vai determinar um salário, ele já determinou. Se você não tem Cristo, seu salário já está pronto. É só passar lá no caixa e pegar seu olerite, meu amigo. É morte. Ele disse, o salário do pecado é a morte. Só tem uma condição para que você fique fora disso, e essa condição é Cristo na sua vida. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 18. João 3,18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, qual é o motivo pelo qual você já está condenado? Porque você não crê
crê no unigênito Filho de Deus. Quem é o unigênito Filho de Deus? Jesus Cristo. Você não crê nele? E qual é a prova de que você não crê em Cristo? É o testemunho de vida que você tem. É a vida que você vive hoje. Vivendo o segundo curso deste mundo. Rejeitando a pregação da palavra de Deus. Rejeitando a verdadeira adoração a Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória. Você não precisa dizer para ninguém. A sua vida, ela testemunha contra as suas obras. É por isso que as suas obras estarão lá, no dia do juízo, condenando você. Não foi Deus que condenou você, mas você que se condenou, porque as suas obras são má continuamente. E pelo fato de não crer no unigênito do Filho de Deus, você já está condenado. Mas há uma condição: se você crer no Filho de Deus, você não será condenado. É isso que nós aprendemos dentro da palavra de Deus. Quando nós pregamos a Cristo, é porque nós temos a garantia de que, crendo em Cristo, nós não seremos condenados. Não porque nossas obras nos proporcionam a salvação. Não porque há méritos em nós, porque fizemos algo de bom, mas porque foi Cristo que deu a sua vida, morrendo na cruz do Calvário. Porque todos dizem, somos filhos de Deus, quando a palavra de Deus diz que ele só tem um filho, e a Bíblia relata esse filho como Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. No demais, todos são criaturas, e como criaturas de Deus, ainda que fomos feitos à imagem e semelhança, pecamos. Mas o único Filho legítimo que Deus nos mostra através da sua palavra, se despiu da sua glória e habitou entre nós, naquele mundo que você diz que não consegue ficar sem pecar, porque as coisas da televisão te levam a pecar, porque os teus amigos te levam a pecar, porque o teu trabalho te leva a pecar, porque o cotidiano da sua vida te leva a pecar. Pois bem, não é desculpa perante Deus, por quê? Porque o único Filho legítimo de Deus habitou nesta terra também como homem. E como o homem diz que ele padeceu necessidades. E ele foi tentado. Mas em nada ele pecou. Por quê? Porque sendo ele o próprio Deus, deixou a sua glória. Veio aqui, sofreu todas aquelas atrocidades, por um propósito. Os que crescem nele não seriam condenados. É fácil dizer que todos são filhos de Deus, mas ninguém quer viver como filhos de Deus. Porque o que nós vemos é que as pessoas que vivem segundo o curso deste mundo, segundo os propósitos da carne, segundo os desejos da carne, a Bíblia diz que eles cometem tantas atrocidades e dentre uma delas desobedecem a pais e mães. Os filhos de Deus, dito por eles próprios, que a Bíblia não garante isso, não conseguem obedecer nem a pais e mães. Mas o filho legítimo de Deus obedeceu a ordem do seu pai. E foi fiel a ele até o último momento da sua vida. É por isso que nós podemos crer no Filho de Deus, porque ele é a nossa garantia de salvação. Livro de Atos, capítulo 16. Atos 16, versículo 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. Se você está se perguntando hoje, nesta noite, o que você precisa fazer para ser salvo, eis a resposta. Nós estamos aqui lendo um trecho de um momento de Paulo e Silas preso, onde Deus, pelo seu poder, abriu ali as celas daquele presídio, e o carcereiro ficou apavorado, porque ele pensava eles terem fugido, e de repente, quando ele entrou na cela,
Estava lá Paulo e Silas, falou, não temas. Esse homem, ele ficou maravilhado de tudo aquilo, e ele questiona a eles, dizendo, o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo e Silas disse, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo. E demais, tu e a tua casa. Os filhos do carcereiro foram salvos naquele dia? A esposa dele foi salva naquele dia? Alguém quer responder essa pergunta? A família do carcereiro foi salva naquele dia? Como diz, bem-aventurado tu, Souza. De fato, não. O que eles quiseram dizer ali? Haveria uma grande chance da família dele ser salva. Por quê? Porque aquele carcereiro abriu o seu coração, crendo no Senhor Jesus Cristo. E Cristo faz a obra por completo. Com certeza, ele iria partilhar com os seus entes queridos daquela maravilhosa palavra, daquele testemunho maravilhoso. E Cristo poderia fazer a obra na vida dos seus familiares. E por que poderia? Porque a salvação é segundo o propósito de Deus. Ele pode querer e pode não querer. Romanos 10. Não há merecimento no homem. Então não há garantia de salvação, porque você é filho de um crente. Siga o testemunho do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu primo. Veja no que eles creem. Aprenda da palavra de Deus. Entregue o seu coração a Cristo verdadeiramente e você será salvo. Romanos 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Crê em Cristo? Confessa a Ele. É fácil dizer que eu sou filho de Deus. Todo mundo quer ser filho de Deus, mas obedecer aos mandamentos de Deus, seguir os preceitos de Deus, ninguém quer. Todo mundo só quer a parte boa, porque sendo filho de Deus, sou príncipe por herança, sou príncipe de direito, sendo príncipe, filho do rei, não padecerei necessidades. Alguém já viu um príncipe de rei padecendo necessidades? Pela história do mundo, a gente não conhece, eu acredito que ninguém. Por quê? Se você nasce num berço de ouro, automaticamente você não padece necessidades. Mas aqui não é assim. Quando nós olhamos para a parte espiritual, não é assim. Primeiro você crê em Cristo Jesus. Creia no sacrifício dele. Creia que ele tem poder para te salvar. E depois, confesse a ele como o Salvador da sua vida. O único. E viva conforme a vontade de Deus. Santos, separados. Separado desse mundo. Separado para Deus. É isso que diz a palavra. Santo não é imagem. Imagem é pecado. Independente se seja de Paulo, Pedro, João, Tiago. Imagem é feita para reverenciamento. E eles próprios, em vida, condenavam isso. Porque tinham o entendimento da palavra de Deus. Jesus Cristo é o único que pode te dar salvação. Só através de Cristo uma alma pode deixar de viver da forma que vive. Rejeitando as concupiscências do mundo, rejeitando as histórias, rejeitando a prostituição, o homossexualismo, só pelo poder de Cristo, através do Espírito Santo, que habita em seu coração, quando você entrega a sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Entrega a sua vida a Jesus. Confia nele. Só assim você poderá ter uma transformação verdadeira, capaz de salvar a sua alma. Finalizo a mensagem
Vamos ficar em pé, vamos orar. Bom, Paulo, ora, por favor.